Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Carga Vibe. Vamos aqui continuar com as séries de economia e o vídeo que eu vou falar-vos hoje vai ser um pouco sobre distribuição de rendimentos. Nós neste momento estamos em Tequisquiapan, no México. Estamos a filmar um vídeo em movimento. Eu vou, durante a viagem, tentar-vos explicar um pouco como é que deverá ser a distribuição aqui de rendimentos, na minha opinião. Vocês deverão ter um salário mensal que poderá variar entre, por exemplo, 500 euros ou 1000 euros, 1500, seja o que for. Portanto, e os vossos rendimentos mensais, portanto, aquilo que vocês recebem mensalmente, poderão distribuí-los de diversas formas. Este vídeo vai na sequência de um primeiro vídeo em que eu vos falava um pouco sobre como é que se deveria dividir o dinheiro, seja ele para guardar, para investir, para gastar, obviamente, também, e uma parte para doar. E eu neste vídeo vou-vos tentar explicar em termos de percentagem como é que pode ser uma opção, isto é apenas uma opção, poderão haver várias, uma opção de rendimento, de distribuição do valor que vocês têm dividido em percentagem, ou seja, uma parte que vocês devem usar para gastar poderá ser até 60% do valor que vocês recebem mensalmente, ou seja, 60% vocês devem pelo menos conseguir esse valor para gastar nas vossas despesas, seja com imóvel, seja com o carro, seja com as despesas de eletricidade, água, telefone, internet, televisão, etc. Portanto, 60% deverá ser alocado a isso. Obviamente, se vocês conseguirem, por exemplo, 50% do vosso valor mensal for suficiente, também o poderão fazer, mas pelo menos até 60% será aquilo que será o ideal para as vossas despesas. Isto para a percentagem que vocês devem gastar. Relativamente à percentagem que vocês devem guardar, aqui podemos dividir em várias percentagens. Portanto, vocês devem ter sempre um fundo de emergência, ou seja, é aquele valor que vocês devem guardar todos os meses para estar alocado, pode ser numa conta bancária ou até em dinheiro físico, o ideal é até numa conta bancária, em que vocês devem guardar pelo menos esse valor de fundo de emergência de 10%. 10% é um valor bom, é um valor interessante. Obviamente que pode, isto são valores padrão, obviamente pode ser mais ou menos, é só para vocês terem uma ideia. E esse fundo de emergência vocês não o devem utilizar no dia a dia, é tal como a palavra diz, vocês só devem utilizá-lo em determinadas situações em que seja mesmo fulcral recorrer a esse fundo, que deve ser utilizado em necessidade extrema. Devem ter então uma conta ou guardar o dinheiro. Ideal é ter numa conta que, se possível, que possa rentabilizar, mas vocês tenham acesso a esse dinheiro facilmente, em que seja só levantá-lo ou usar um cartão para usar esse rendimento com liquidez, ou seja, não demorar tempo até terem esses recursos disponíveis, ou seja, 10% deverá ser alocado para vocês conseguirem de facto ter esse fundo de emergência, ou seja, temos 60 mais 10%, 70%. E obviamente que vocês devem ter então um valor que devem guardar para usar em despesas adicionais mensais. Aí sim, neste valor poderão pegar nele e para determinadas despesas que tenham, que sejam fora do comum, mas aí poderão utilizar. Deixa-me só ajeitar aqui a câmera, estamos a passar aqui por uma zona com alguma instabilidade. Só um pouquinho, eu vou girar aqui e já retomo aqui o vídeo. Tá. E estávamos então a falar de essa parte do guardar. O guardar poderá também ser algo nessa percentagem de valor, ou seja, 10%. 60% para gastar, 10% para fundo de emergência, 70% mais estes 10%, 80%. Ou se vocês não conseguirem, poderão fazer 10% e dividir esses 10% em 5%. 5% para guardar mesmo e 5% para fundo de emergência. Vamos com esta solução, ou seja, 60 mais 10, em que dos 10 fazem 10% para guardar numa conta, que pode ser a prazo, para vocês também terem mais alguma rentabilidade, e outros 5% nesse fundo de emergência, ou seja, deem 70%. Sobra-vos então 30%. Desses 30%,
se vocês de facto quiserem, podem utilizar uma percentagem para doar. Essa percentagem para doar pode até ser de 1%, por exemplo, pode ser menos, mas o facto de ser alguma percentagem já é uma boa prática. Por exemplo, vamos arbitrar 1%. E no restante poderão dividir como acharem melhor, em que, por exemplo, podem usar para, e esta sim é a percentagem de valor que vocês devem alocar para investir, que sobra-vos então 29%. Pode ser uma boa opção. Obviamente que se os vossos rendimentos não chegarem para conseguirem fazer estas divisões, poderão fazer outras. Mas com estes cálculos, sobra-vos então 29% que poderão usar para investir. Mas se acharem que isso é muito, poderão, por exemplo, ser 20%, 15%. Se quiserem alterar, o ideal é aumentar a percentagem de dinheiro que vocês guardam e diminuir a parte do investimento. Isto obviamente depende da carteira de cada um, depende de quanto é que vocês querem alocar a cada parte. Isto é apenas para vos mostrar uma de várias formas que vocês podem distribuir os vossos ganhos mensais. E vocês podem pensar assim, mas eu tenho um rendimento tão baixo que não consegui fazer isso. Mas se vocês não conseguirem, de certa forma, dividir desta forma, se calhar uma das principais opções que devem tomar será tomar alguma atitude que vos permita reduzir as despesas de forma a conseguirem dividir por percentagens o valor a alocar a cada uma destas divisões. E para esta semana, para este vídeo é tudo. Ficamos então por aqui. Isto foi mais na continuidade da série da economia que eu lancei recentemente. Isto é um exemplo da maneira como vocês podem distribuir os fundos. Podem distribuir da mesma forma, quer ganhem 500, 5.000, 300 euros por mês, seja o que for, 750, seja o que for, vocês podem usar sempre a mesma estratégia. E o ideal é usar a mesma estratégia independentemente do valor que vocês consigam oferir. Obrigado pela vossa visualização, espero que tenham gostado. Aqui numa cidade Tequisquiapan um pouco diferente da habitual, com as suas mais-valias culturais interessantes. Vemo-nos então no próximo vídeo. Obrigado, adeus!